Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Talvez esse vídeo fique longo, mas é muito importante que você assista até o final, porque talvez a visão que eu traga aqui ninguém esteja comentando. É sobre aquela notícia que saiu há uns dias atrás de um pastor que foi preso por intolerância religiosa. Eu não sei se ele ainda tá preso, se ele já foi solto, não sei como é que tá a situação dele. Mas ele foi preso por intolerância religiosa e transfobia, porque ele estava fazendo pregações na igreja e aí a juíza determinou que os vídeos fossem apagados do canal dele. É, enfim, ele estava fazendo esse tipo de coisa. Primeiramente, vamos lá. Não sei se eu já comentei aqui, mas vou comentar novamente. Intolerância religiosa é pecado aos olhos de Deus. E é aquilo que Paulo descreve. A pessoa ela coloca o véu da ignorância e pratica aquele ato. Bom, segunda coisa. Tudo que vocês forem falar na internet, pessoal, falem com muita sabedoria, com muito discernimento, sabe? Deixem claro as coisas e muito cuidado com as palavras, tá? Porque as palavras, elas podem voltar contra a gente. Né? Acima de tudo, coloquem o amor em primeiro lugar, tá certo? Antes de falar qualquer coisa. E vamos lá para a questão do pastor. Tava todo mundo comentando, principalmente naquele canal lá, Cristão Também Pensa, que tá mais para canal Cristão Também É Alienado, porque eles postam as coisas lá e, e eu já percebi que eles meio que induzem as pessoas a pensarem de uma certa forma alienando as pessoas, né? Eles mostram o ponto de vista deles sobre uma polêmica, sobre um assunto, mas é o ponto de vista deles. Eles não falam das coisas que estão acontecendo por trás. Tanto é que eles postaram um negócio lá do Caio Fábio uma vez, que ele tava passando por necessidade, implorando Pix e tudo, e aí depois o Caio Fábio fez um vídeo falando que ele não está falido, que ele não tá passando por necessidade financeira, que o negócio do Pix foi uma outra história lá. Então, cuidado, tá, pessoal, quando vocês forem fazer notícias, principalmente na internet, pesquisem a fonte, né? Por isso que é muito importante a gente também não ficar só naquilo que uma pessoa falou. A pessoa falou uma coisa lá no canal dela, pesquisa em outros lugares para ver se procede ou não. E foi o que eu fiz, né? Eu vi essa notícia lá nesse canal Cristão Também Pensa, que esse pastor foi preso, aí o pessoal falando que foi preso injustamente, não sei o quê. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou direto na fonte. Eu vou lá no canal do pastor lá, que tá sendo preso, e eu vou ver o que que ele anda falando no canal dele para ver se realmente as coisas que ele fala configuram intolerância religiosa ou não. E aí, o que que eu me deparei? Eu peguei um vídeo lá, esse vídeo ainda tá disponível se vocês quiserem ver. O vídeo se chama Deus dos Deuses. E aí, o que que acontece? A pessoa, ao invés de falar assim, olha, nós cremos, né, de acordo com a nossa fé, que o nosso Deus, ele tem poder sobre os demais. Mas isso é conforme a nossa fé. Embora a gente creia dessa forma, nós respeitamos outras formas de liberdade religiosa. Não. A pessoa simplesmente sobe no púlpito, começa a gritar, a berrar, a bater na Bíblia, a apontar. Então, tudo isso configura condutas fanáticas, né? Condutas até mesmo de fariseus, que Jesus condenou no passado e que levam, né? Esse comportamento leva à intolerância religiosa. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E foi exatamente isso que esse pastor estava fazendo nessa pregação que eu tô falando para vocês. Ele estava, né, gritando, berrando, batendo na Bíblia e tal. E que, sinceramente, se eu for para uma igreja e eu entrar lá e a pessoa tiver com esse tipo de comportamento, eu saio na hora.
E aí, o que que me fez, assim, ficar curiosa em relação a esse caso? Foi que, é, foram duas coisas. Foi que a mulher dele falou que feitiçaria era pecado e ele estava sendo, é, como é que é? Ele estava sendo censurado porque ele falou isso e falou também sobre e também sobre uma outra questão, que ele é pastor da Dunamis, aquele ministério do Theo Hayashi, o que me deixou muito espantada, porque o Theo Hayashi não tem esse comportamento, né? O ministério deles é super tranquilo para ter um tipo de pregador assim, né? Então não sei como é que vai ser o posicionamento deles. Enfim, aí o que acontece? Não consegui achar vídeo nenhum sobre feitiçaria dele falando sobre isso. Com certeza ele deve ter falado muita besteira. O que que acontece, pessoal? Uma coisa é eu chegar e falar assim, gente, feitiçaria, de acordo com a minha fé, é pecado. É pecado porque existem casos de feitiçaria em que os trabalhos são feitos para destruir famílias, para destruir casamentos, enfim, e é por isso que a gente acredita que é pecado. Ponto. Tô sendo sábia, tô falando conforme a minha fé. Mas eu jamais vou chegar batendo uma feiticeira, agredir alguém por conta disso, jamais, pelo amor de Deus. E nem vou ficar implicando com a feiticeira, ou com a bruxa, ou com quem for que siga essa linha aí de pensamento, que isso é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, porque ao invés de aproximar a pessoa da minha religião, eu estou afastando ela da minha religião, do meu Deus, entendeu? Porque eu estou sendo insistente, eu não estou sendo sábia. Então, como é que a gente combate a intolerância religiosa? A gente combate a intolerância religiosa através da sabedoria. Quando usamos a sabedoria, a gente arranca o véu da ignorância, né? Que Paulo descreve. Então, assim, que a gente não use jamais o véu da ignorância para atacar pessoas, atacar a fé das outras pessoas, a opção sexual das pessoas, o que quer que seja, gente. Outra coisa, peguei um vídeo aí aleatório que tem na internet de um ex-protestante, que agora é católico, falando que esse mesmo pastor aí que foi preso chegou a fazer vídeos, né, denegrindo a igreja católica, falando, porque esse povo mariólatro, né, tipo assim, já é uma intolerância religiosa, sim, porque você tá ofendendo a crença da pessoa, entendeu? Dizendo que é mariolatria, não sei o quê. Então, pelo amor de Deus, cuidado com esses tipos de expressão. Né? Se você acredita que se ajoelhar perante Maria, se ajoelhar perante imagens, né, é pecado, você pode falar isso, mas com sabedoria. Você pode falar, ó, na minha fé, eu sou evangélica, nós não adoramos imagens. Sim, a gente acredita que idolatria é pecado, e mas a gente respeita a opção das outras pessoas. Simples assim. Mas como assim é pecado? A gente acredita que é errado, a gente acredita que a gente não pode fazer isso diante de Deus. E a gente não faz, mas a gente respeita a opção das pessoas e quem quer fazer é livre para fazer. Ponto. Entendeu? Então, ó, sabedoria, tá, pessoal? Sabedoria para lidar com isso. Então, o cara também começou a desrespeitar esse católico, e o católico foi lá, fez um vídeo refutando ele e tudo mais. Eu assisti só uma partezinha, mas já deu para perceber que esse pastor, sim, é fanático, ele é, sim, intolerante. E vamos tomar cuidado, tá, gente? Principalmente com as coisas que a gente fala na internet. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.